boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Vedequim. Hoje é segunda-feira, dia 10 de agosto. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver os fatos mais importantes de hoje. Não pago. Donos de cinquentinhas protestam contra o valor do emplacamento. Obras estruturais. Em reunião com o prefeito Rui Palmeira, bancada federal anuncia investimentos de 4 milhões de reais para Maceió. E ainda, Viderlan Araújo mostra que começou hoje a campanha de vacinação contra a poliomielite. Mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta segunda-feira, dia 10 de agosto. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar aqui o meu muito obrigado pelas mensagens de apoio que eu recebi de diversos amigos, de telespectadores, de colegas. Então, meu muito obrigado. Infelizmente, meu pai faleceu na semana passada, por isso eu estive ausente aqui do programa, mas já estou de volta, firme, para continuar desenvolvendo esse trabalho aqui na TV Mar. Meu muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Vamos em frente. Donos de cinquentinhas protestaram hoje em Maceió contra o preço do emplacamento. Eles fizeram uma motocarreata do Jaraguá ao Detran, como mostra o repórter Viderlan Araújo. Bom, e hoje pela manhã o diretor-presidente do Detran, Antônio Carlos Gouveia, conversou com os representantes das cinquentinhas aqui, né, o pessoal que faz parte de uma comissão montada depois de toda a movimentação que nós já mostramos na nossa programação. Diretor-presidente, Cacá, como é que funcionou essa conversa com o pessoal? O que é que você pode adiantar? Cumprimento a você, cumprimento a todos os seus telespectadores. Foi uma reunião proveitosa somente para chancelar algo que na sexta-feira o governador Renan Filho já tinha definido a título de regulamentação da cinquentinha. O governador Renan Filho, desde o começo do governo, que ele tem um propósito de resolver, e o estado de Alagoas, como em algumas situações, tem saído na frente. Nesse caso da cinquentinha, não tinha dúvida que desde o dia 26 de julho é de ter uma portaria normatizando algo que não existia. E por uma felicidade veio uma lei federal que deu amplitude àquela interpretação nossa. Então, hoje a reivindicação deles era para reduzir ou isentar o primeiro licenciamento IPVA, coisa que o governador já tinha definido desde sexta-feira. O governador na sexta-feira esteve comigo e determinou que isso teria que ser encaminhado à Assembleia no mais tardar até amanhã ou depois de amanhã, dentro de uma construção. Eu construí os 2 anteprojetos de lei e já estou hoje à tarde entregando pessoalmente a ele para que ele possa dar cabimento a isso. Só que a iniciativa foi muito prudente para que os donos desse tipo de equipamento tivessem com o Detran uma vinculação, digamos assim, de um modus operandi. Eu mesmo fui entrevistado por você a semana passada, norteando tudo isso, e vimos que mais de 160 pessoas, entre 150 e 158 pessoas, aliás, compareceram à sede do Detran e tiveram seus equipamentos registrados, e 30 não tiveram. Por quê? Nós temos que necessariamente ter um critério para não cairmos na irresponsabilidade de esquentarmos equipamento roubado. Então, isso tudo tem que ter uma base de dados, tem que ter uma formatação, e nesse primeiro momento mudou a regra do jogo. Então, fica todo mundo nessa agonia, e é normal que aconteça esse tipo de manifestação, mas graças a Deus, numa reunião com muita prudência, mas estou colocando, como eu estou colocando aqui, de forma clara, eles se renderam e entenderam que necessariamente precisava normatizar isso de alguma forma. A reivindicação de fundo foi para que essas abordagens elas tenham ainda um caráter pedagógico. Não vai deixar de ser feita a abordagem, ao contrário, será feita. Agora, não vai ser recolhido o equipamento para o depósito do Detran enquanto não tiver o projeto de lei aprovado pela Assembleia, e aí nós estabelecemos um prazo de tolerância, se eu assim posso chamar, que essa tolerância acredito que deve dar 30, 45 dias, só tempo do processo e do projeto de lei tramitar dentro da Assembleia Legislativa. A questão do batalhão de trânsito, ele vai esperar agora uma normativa, né, vamos dizer assim, do Conselho de Segurança, juntamente com o Dr. Cacá, né, Antônio Carlos Gouveia, que é o diretor do Detran, para saber como é que vai ser feita a questão de isenção ou não. Aí nesse mérito eu vou aguardar, né, eu prefiro aguardar. O batalhão de trânsito vai aguardar todo o procedimento que vai ser feito, administrativo, para depois tomar as medidas que tem que ser feitas. A CNH vai ser realmente exigida, vai continuar sendo, pelo que o senhor acompanhou. Isso, a CNH vai ser exigida, até porque isso é uma lei federal, né? Nós não podemos ir de encontro a uma lei federal. Mas a questão de isenção, de
como é que vai ser, se vai ser parcelado, se vai ser tirado. Isso aí é uma questão do Detran junto ao Conselho de Segurança e junto ao comando. O vice-presidente da associação está aqui conosco, Wilson Oliveira, e vai explicar para nós, depois da conversa já realizada, o que é que ficou definido e ficou do agrado de vocês, Wilson? Ficou no agrado porque antes o condutor de cinquentinha ele teria que desembolsar R$ 840 para pagar esse emplacamento. E sem prazo também, né? Que aí estão fazendo apreensões. E aí esse pessoal não tinha nem prazo para poder fazer esse pagamento. E hoje ficou determinado vai ficar em torno de R$ 360 o emplacamento dela já com placa. E o prazo que eles deram é... Depois de eles sancionar lá uma lei que estão fazendo, aí vão dar um prazo aí, não sei qual é o prazo, de 30, de 60, de 90 dias, para poder o pessoal começar a emplacar. Wilson, e as motos recolhidas? O que é que vai ser feito a partir de agora, depois dessa conversa? As motos recolhidas, o proprietário que tiver a nota fiscal em nome dele, tá tudo certinho, regular, tudo certinho, aí eles vão liberar essas motos para que seja emplacada depois, né? Quando eles derem esse prazo. E para as pessoas que não tem, eles provaram que foi moto roubada, elas vão ficar aí mesmo no depósito. Obrigado, então, Wilson Oliveira, ele que é vice-presidente da Associação dos Ciclos Motores. Mais de 300 motoqueiros hoje se dirigiram aqui, né? O pessoal que usa a cinquentinha para a porta do Detran, para poder nessa conversa definir esta situação juntamente ao governo e, obviamente, ao Detran, que a partir de agora deve fazer um trabalho de mais informação, e essas abordagens que o BPTran vai fazendo vai orientar também os condutores. Imagens do Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado ao Viderlan, que daqui a pouco vai estar ao vivo aqui comigo no estúdio, trazendo as informações do esporte. Mas, gente, vamos falar dessa história da cinquentinha, que o buraco é muito mais embaixo do que o senhor pode imaginar. Primeira coisa, com tudo que está aí, esta é a lei, e eu já disse aqui, a lei nós não podemos questionar. A lei é para ser cumprida. Mas vamos aos fatos. Hoje, para você tirar a sua habilitação, que passa a ser obrigatória, que é a ACC, não é isso? Estou falando ACC. Só dá para a cinquentinha, a ACC só vale para a cinquentinha. Ou tirar uma CNH normal que te possibilita pilotar qualquer motocicleta. O valor das duas, para tirar as duas, é o mesmo, R$ 1.200. R$ 1.200. Quem é proprietário de uma cinquentinha, via de regra, é uma pessoa pobre, muitas vezes analfabeta. Muitas vezes esta é a realidade. Eu não estou inventando nada aqui, estou dizendo a verdade. O que acontece? R$ 1.200 da habilitação, mais as taxas, R$ 762, mais 80 da placa, meu amigo, isso já é mais da metade do valor de uma cinquentinha muito boa, hein? Muito boa, porque aí passa de R$ 4.000. Para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui do nosso cinegrafista, do Josiel, o pastor, nosso querido colega que está aqui atrás das câmeras, ele tem uma moto comum. Aí está aqui, olha, só de DPVAT, que isso não divide, R$ 292. Não tem para onde correr não, meu amigo, não tem. Tem que pagar e o governo não divide. Ah, mas é o governo de Alagoas. Não, é no Brasil inteiro é assim, não tem para onde correr, o senhor é obrigado a pagar. O que acontece? Essas pessoas são pobres e agora há pouco o governo, nesta reunião que nós vimos aí, prometeu isentar o primeiro licenciamento e o IPVA. O governo do estado fez essa promessa hoje via Detran. Então nós aqui, do Verdade e Informação, vamos acompanhar os desdobramentos dessa história. Mas o fato é, no caso específico das cinquentinhas, é muita confusão. E tem outro detalhe, gente. Nos últimos 5 anos, os acidentes envolvendo motos dobraram no Brasil. Dobraram nos últimos 5 anos. Por quê? O carro está caro, a situação econômica complicadíssima em todo o país, então a pessoa vai e compra uma moto para tentar reduzir as despesas. E o problema é os acidentes cada vez mais frequentes.
Sem contar, né, meu amigo e minha amiga, o fato de que a bandidagem sobe na cinquentinha e vai cometer assalto por aí. Então, essa questão envolvendo as cinquentinhas ainda vai dar muito pano para manga. E tem outro detalhe, do ponto de vista da indústria, quem é que vai falar para o dono da indústria que paga imposto, que gera emprego, para ele parar de fabricar? Não tem como. Não tem como fazer isso. Então, esse é um problema, como bem disse aqui hoje o Wilson Júnior, meu grande amigo, ele falou, esse é um problema que só está começando, vamos tentar criar um mecanismo para facilitar as coisas, mas nós aqui do jornalismo da TV Mar vamos acompanhar e você não vai perder nenhum detalhe dessa história, porque envolve toda a cidade, envolve todo o estado, envolve todo o país, sob vários aspectos, econômico, social, até mesmo do ponto de vista da saúde. Né? Então, nós vamos acompanhar. E por falar em saúde, olha só, começou hoje a campanha de vacinação contra a poliomielite. Crianças de 6 meses até 5 anos devem ser vacinadas. E o Viderlan Araújo traz mais informações. A Secretaria Municipal de Saúde aqui em Maceió realiza, a partir desta segunda-feira, uma campanha nacional contra a poliomielite e multivacinação 2015, que vai até o dia 30 de agosto e tem como prioridade, pelo menos no país, totalizar em 12 milhões de crianças vacinadas. Quem vai falar melhor a respeito desse assunto e desta campanha que está sendo iniciada de uma maneira mais forte aqui na capital alagoana, a Eunice Amorim, ela que é coordenadora do Programa Nacional de Imunização em Maceió e vai falar a respeito desse assunto. Mais uma campanha sendo iniciada de combate à poliomielite, que é uma situação grave ainda no país e que precisa da compreensão das pessoas. Eunice, um grande abraço. Isso, bom dia. Maceió, aliás, no Brasil, desde 1990 que a gente não tem casos de paralisia infantil, né? Mas para que esses dados realmente sejam efetivados, que a gente não possua essa doença no Brasil, é importante que essas crianças de 6 meses a menor de 5 anos, elas continuem a se vacinar, atender o chamamento a nível nacional para tomar essa dose extra, essa dose extra de vacina, né, na campanha. Eunice, e como é que a Secretaria Municipal acabou se preparando para poder participar dessa campanha de uma maneira mais efetiva e com esse sucesso que tem sido nos últimos anos? A campanha a nível nacional, ela começa no dia 15, vai do dia 15 a dia 31 de agosto. Maceió, como mais uma estratégia, a gente está começando a partir do dia 10, para ficar mais alguns dias com essa vacina disponível à população, tá? Então, a partir do dia 10 de agosto até o dia 31, Maceió, a nível nacional, está acontecendo essa vacina nas unidades de saúde e também nos postos volantes de vacinação, como mais uma estratégia, mais um local para que essa população tenha acesso à vacina. Então, além das unidades de saúde, a gente vai estar no Shopping Pátio, Shopping Maceió, de 9 da manhã da noite, no supermercado Hiper da Gruta, também nesse mesmo horário de 9 da manhã a 9 da noite, no supermercado G Barbosa Praia e no Hiper Buarque de Macedo. Então, mais uma oportunidade para a população que não quiser ir na unidade de saúde, ou porque o responsável trabalha, o pai está trabalhando no horário comercial, mas aí esses locais se estendem até às 9 horas da noite. Então, não tem como dar desculpa, né? A gente local tem, além dos sábados, além dos domingos, que a gente vai abrir como mais uma opção para que essa criança seja vacinada. Eunice, e o que é preciso para que essa criança possa ter acesso à vacina? Tá, o pai ou o responsável se encaminhar aos locais de vacinação e apresentar. É muito importante que eles apresentem a caderneta de vacinação, porque aí a equipe irá avaliar o histórico vacinal dessa criança e aplicar a vacina, porque além da polio, da vacina contra a poliomielite, a gente também vai estar atualizando o esquema vacinal. Então, essa criança que chegar numa unidade de saúde, tiver com o esquema atrasado, alguma vacina atrasada, ela vai estar aproveitando a oportunidade e vai estar colocando o esquema em dia. E hoje o público alagoano, e principalmente o pessoal aqui da capital, eles têm atendido esse chamamento, participando de campanhas de combate a determinadas doenças pela vacinação? Como é que tem sido, Eunice? A gente tem observado, assim, que a população ela sempre deixa para a última hora, tá? Existe um período que o Ministério da Saúde ele estabelece para a campanha, que aproximadamente de 15 dias, e aí a população não atende a esse chamado. Maceió ele faz como estratégia abrir postos volantes, abrir aos sábados, mesmo assim a população
população sempre deixa para a última hora. Aí o que acontece? O Ministério da Saúde, ele está batendo em cima e dizendo que não quer prorrogar. Então, até o momento, a gente não tem o histórico, assim, comprovado a prorrogação. Então, a gente espera que as pessoas atendam esse chamado do dia 10 até o dia 31, porque provavelmente não terá prorrogação. Percentuais, qual é a meta que Maceió tem que atingir, pelo que estabelece o Ministério da Saúde? A gente tem em torno de 66 mil crianças de 6 meses a menor de 5 anos e a gente tem que vacinar no mínimo 95% desses 66 mil, dá em torno de 63 mil, mais ou menos. Então, como coordenadora do projeto aqui em Maceió, você já dá para adiantar que não tem esse, pelo menos de momento, chegou para você essa questão de prorrogação. Então, as pessoas têm que ir sem esperar essa questão de prorrogar, né? O foco mesmo é que as pessoas atendam o chamamento nesse período, que não esperem por prorrogação. Existe algum tipo de restrição para que a pessoa possa tomar a vacina, a criança possa tomar a vacina? Existe um tratamento, um trabalho diferenciado, Eunice, ou toda criança pode tomar? Não, toda criança que está dentro desse público, nessa faixa etária de 6 meses a menor de 5, elas serão contempladas, tá? A não ser que a criança esteja com febre. Se a criança tiver com febre, o importante é que espere que essa febre passe. Depois de 2, 3 dias, aí a mãe volta à unidade de saúde e essa criança será imunizada. Então, repete só mais uma vez os postos volantes que ficarão à disposição da população. Tá, além das unidades de saúde, a gente vai estar com o Shopping Pátio, Shopping Maceió, o Hiper do Farol, o Hiper Buarque de Macedo, G. Barbosa Praia. Horários? De 9 da manhã às 9 da noite. Obrigado, então, a Eunice Amorim, ela que é coordenadora do Programa Nacional de Imunização em Maceió, falando a respeito desse assunto. Está aí mais uma campanha nacional sendo lançada em Maceió, antecipando essa campanha já aqui de combate à poliomielite, já a partir desta segunda-feira, nos diversos pontos que a nossa Eunice Amorim, coordenadora, acabou de informar. Então, vale a pena levar o cartão de vacina até para atualizar todo o processo e você, pai, tem a obrigação de levar seus filhos para poder evitar que futuras doenças possam prejudicar a vida deles. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, aqui direto da Secretaria Municipal de Saúde, para a TV Mar, canal 25 da NET. Muito obrigado, Viderlan. Uma matéria importantíssima que nos traz agora o Viderlan Araújo, uma matéria mostrando a importância da vacinação. Eu quero aqui reforçar os dados que o Viderlan trouxe na reportagem. Desde 89, o Brasil não registra nenhum caso de pólio. Na minha época falava-se paralisia infantil. O nome certo é poliomielite, mas no popular, paralisia infantil. E a meta do Ministério da Saúde é imunizar 95% das crianças, e aí vale repetir, entre 6 meses e menores de 5 anos. Então vamos repetir tudo porque essa informação é muito importante, prestação de serviço, utilidade pública. Crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, pais, começou hoje a campanha e vai até 30 de agosto, então não tem o que inventar, não tem desculpa, tem que levar no posto de vacinação, faça o seu papel, é importantíssimo para a saúde do seu filho e das demais crianças, isso é muito importante. Gente, mas vamos mudar de assunto agora para falar de esporte. E esporte, segunda-feira, aqui no Verdade Informação, é com quem? Com ele, meu grande amigo, Viderlan Araújo, sempre elegante, tudo bem? sempre sorridente, claro, sempre preparado. Parabéns pelo trabalho, Viderlan. Parabéns também por você voltar, né, para poder ganhar aqui mais qualidade nessa nossa programação, né? Nós ganhamos com tudo isso, né, com o retorno do Mauro. Muito obrigado, Viderlan. Mauro, tivemos mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro sendo realizada no final de semana. É uma rodada com muitos clássicos, inclusive clássicos em todo o país nesta primeira divisão do futebol nacional. Nós vamos começar trazendo os gols no clássico em São Paulo. O Corinthians jogou contra o São Paulo e nós vamos ver a partir de agora os gols desse jogo. Põe na tela, Fábio, vamos ver. Aí o primeiro gol da partida marcado pelo Corinthians, a jogada pelo meio, o passe pela esquerda em diagonal e o Luciano fez 1-0 para o Corinthians. Toque aí na saída do goleiro Rogério Ceni. Que baba essa jogada, defesa do São Paulo, hein, Viderlan? Dormiu de touca. Mas como
o Luiz Fabiano tem costume de sempre marcar nos clássicos, e contra o Corinthians não é diferente, com esse gol de empate aí, ele colocou o São Paulo, pelo menos na condição de não perder o jogo, né? Empatou e o resultado foi esse mesmo, 1-1. O Corinthians ficou nesse empate com a equipe do São Paulo, fabuloso, que sempre tem essa mania de marcar contra o Corinthians e continuou marcando. Ô, Videlan, aproveitando que você sabe tudo de futebol, sabe tudo de esporte, é um prazer tê-lo aqui sempre no Verdade Informação. O Chico Nogueira estava conversando comigo antes da entrada aqui no programa. Sabe o que ele disse? Mauro, eu sou São Paulino. E foi pênalti. Foi pênalti aquela bola. Tá jogando vôlei dentro da área? Pois é. Esse lance gerou muita polêmica, né? O São Paulo dizendo, rapaz, olha, foi pênalti ali naquele lance. O São Paulo, na verdade, ele criou as melhores oportunidades. Foi melhor, né? Foi melhor no jogo. Teve, olha, 4 bolas na trave. 4 bolas na trave. Mas, como diria o Samuel Rosa do Skank, bola na trave não altera o placar? Pois é, então acabou sendo esse 1-1 o resultado. Vamos na sequência então trazer mais um jogo, né? O Flamengo jogou contra a Ponte Preta. O jogo foi no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. E o Flamengo, do técnico Cristóvão Borges, perdeu mais uma. Vamos ver. O gol da partida foi marcado depois dessa cobrança de córner. Pablo, aquele da sofrência, Pablo fez o gol que deu a vitória. Videlan, por falar em sofrência, aproveitando o gancho da sofrência, já estão dando como certo que o Vasco caiu, não tem mais jeito, que o Curitiba também já foi pro buraco e, salvo engano, tem mais um, que eu estou me fugindo agora, mas já são 3. Você concorda com essa avaliação? A situação é crítica. Vamos voltar daqui a pouco a tabela, a classificação do campeonato, porque eu vou dizer uma coisa para você, Mauro. A situação do Vasco é crítica, a situação do Joinville é crítica, a do Curitiba é crítica também. Então, assim, é real essa possibilidade mesmo. Para você ter ideia, o Vasco hoje, que é a penúltima equipe nesse Campeonato Brasileiro da Série A, ele precisa vencer das 21 partidas que faltam, 11 jogos. É difícil. Tem que fazer o que não fez nessa primeira fase. Então, por aí dá para que a gente possa tirar, né? Mas, Mauro Vedequim, a goleada que chamou realmente a atenção e foi destaque aconteceu no Rio Grande do Sul. O Grêmio atropelou o Internacional. Você sabe, né? Já pensou se o seu São Paulo tivesse perdido para o Corinthians de 5-0? Nem brinca. Hoje não teria dia lá, né? Vamos ver então os gols aí dessa vitória do Grêmio em cima do Internacional. Vamos ver. Primeiro gol da partida marcado logo no início, né? Na verdade, na metade do primeiro tempo. A jogada ali foi mal cortada pela defesa do Internacional e o chute de perna esquerda, o chute preciso, sem chance de defesa para o goleiro. O Juliano fez esse primeiro gol, né? Foi o Juliano que fez o primeiro gol? Isso mesmo. O Luan fez o segundo gol, chute de fora da área, ali o goleiro Alisson acabou aceitando. Segundo gol da partida. Esse lance aí também envolveu a defesa do Internacional já no segundo tempo. E aí ficou fácil da conclusão da jogada, teve só apenas o trabalho de colocar a bola para dentro, né? 3-0, não perca as contas não, viu? 3-0 para o Grêmio. O quarto gol saiu depois de um passe errado no meio-campo. Olha só, que lançamento em profundidade. O atleta do Grêmio ficou livre de marcação. Driblou o goleiro e tocou ali. A bola ainda bateu no Hever antes de entrar. 4-0 para o Grêmio. E tem mais, né, Vida? E tem mais. Aí o último gol da partida, já aos 42 minutos, você está acompanhando aí no quarto gol, né? O quarto gol dessa goleada do Grêmio. E aí o último gol da partida contou aí com a infelicidade do zagueiro Hever. O cruzamento pelo lado direito, o Hever tentou tirar, a bola ainda bateu no goleiro Alisson e foi parar no fundo da rede. Final, a equipe do Grêmio venceu o Internacional por 1-0. Tivemos outros resultados também, o Sport que empatou com o Atlético Paranaense. Tivemos muitos resultados durante o final de semana nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco a gente vai dar um panorama geral, né, nessa classificação da Série A. Pela Série B, tivemos o clássico no campeonato. Eu vou dizer assim que é um jogo importante. Não vou classificar como um clássico porque isso gera muita polêmica, mas um jogo importante entre Náutico e CRB no último sábado no estádio Repelé. Toda uma rivalidade histórica entre Alagoas e Pernambuco precisa ser levado em consideração. E o CRB venceu com um gol de Zé Carlos. Vamos ver.
O gol da vitória saiu logo no segundo tempo. Jogada pelo lado direito do Somália, o Canhete fez a jogada individual. Observe que o Zé Carlos tentou por 2 vezes. A primeira de letra. A bola bateu na zaga do Náutico e aí na conclusão, na cabeçada, já com o goleiro Júlio César batido, o Zé Carlos, que é o artilheiro do CRB nesse Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão. Ele que tem aí essa boa participação até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro. A Série B do Campeonato Brasileiro que já vai ter andamento, uma nova rodada sendo iniciada amanhã e o CRB vai enfrentar o Sampaio Correia. Já joga amanhã. Joga amanhã. Vamos dar uma olhada então nessa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Já que teremos todos os jogos amanhã, vamos colocar na tela então esses jogos que fazem parte da rodada de número 18 da competição. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha então. Jogos na tela já, aqui para nós, né? Então, o Bahia joga contra o Náutico, jogo que vai ser realizado às 7 da noite na Fonte Nova. Também no mesmo horário, o Criciúma enfrenta o Paysandu. O Sampaio Correia joga contra o CRB. Esse é o novo horário, né, da Série B, né? Jogos começando a partir das 7 da noite. O Santa Cruz joga contra o Mogi Mirim. O Ceará joga contra o América Mineiro. O Oeste enfrenta o Atlético Goianiense. Lembrando que o Santa Cruz, na última rodada, venceu o Botafogo com um gol marcado por Grafite na sua estreia. O Luverdense joga contra o Vitória, Botafogo e ABC, Bragantino e Paraná. E fechando a rodada, o Boa Esporte enfrenta o Macaé. Dando uma olhada rapidinho aqui na classificação atualizada da Série B do Campeonato Brasileiro, nós temos a classificação de momento com o Vitória, líder, 31 pontos. O Bahia é o segundo com 31 e terceiro o América Mineiro com 31. O Botafogo agora é o quarto, tem 30 pontos. Se o Botafogo não vencer na próxima rodada e o Sampaio Correia vencer o CRB, o Botafogo sai da zona de classificação. Ô Videlan, será que o Voney, o nosso diretor, já tem motivo para ficar preocupado com isso? Tá preocupado. Mas o Botafogo sobe. Eu acredito que isso aí é só uma tempestade. Isso que ele é diretor. É claro, eu tenho que garantir. Tá certo. E o CRB hoje, Mauro, ele está na posição de número 13, é o 13º colocado, tem 22 pontos. Se vencer, pode ir a 25 pontos. Chegando a 25 pontos, dependendo da combinação de resultados, ele pode entrar no G10 do Campeonato Brasileiro da Série B. Maravilha. O nosso outro representante, o Asa, jogou em João Pessoa no sábado contra o Botafogo da Paraíba e ficou no empate, mas um empate heróico. Vamos dar uma olhada nos gols do jogo, vamos ver. Imagens da TV Brasil, a jogada pelo lado direito, esse gol saiu aos 45 minutos do primeiro tempo. Doda, que jogou no CRB em 2008, tá? Um jogador que tem passagens aqui no futebol de Alagoas. Doda fez 1-0. Mais uma vez o gol para você, matou o goleiro Pedro Henrique do Asa, né? 1-0 para o Botafogo da Paraíba. O Asa conseguiu o gol de empate no segundo tempo, a jogada pelo lado esquerdo com o Felipe Alves, o cruzamento passou por Marcos Antônio e aí o Ederson fez o gol de empate do Asa. Camisa 9, o Ederson, empatando a partida. Mais uma vez o lance, o goleiro do Botafogo ficou perdido na jogada. Aí teve o lance de pênalti, um pênalti que os jogadores do Asa reclamaram bastante, mas na minha opinião foi pênalti, não sei na sua, Mauro, mas na minha opinião foi pênalti, esse lance aí do Asa, um lance aí onde o atleta acabou fazendo a carga e derrubou o atacante do Botafogo da Paraíba. Samuel foi na cobrança e deslocou o goleiro Pedro Henrique e colocou o Botafogo da Paraíba novamente em vantagem, 2-1 para o Botafogo da Paraíba. Mas imagine vocês, aos 48 minutos do segundo tempo, com essa jogada pelo lado esquerdo, o Max Carrasco fez o gol que deu um empate, um pontinho precioso para o Asa nessa classificação da Série C. Ótimo resultado, hein? Fantástico. Final 2-2, aqui em Alagoas já tinha acontecido um empate entre essas duas equipes. O Asa tinha ficado no empate em 1-1, né? E agora teve a oportunidade de jogar e empatar novamente. Para que a gente possa fechar, vou dar uma passada aqui na classificação da Série C, Mauro. O grupo A da competição, né, que é o grupo onde tem o Asa e várias equipes do Nordeste também, ele ficou assim, olha só, como foi importante esse empate do Asa. Vamos colocar na tela essa classificação atualizada para que a gente possa dar uma olhada. Fortaleza, 24 em primeiro, o Vila Nova em segundo com 21, o Asa é o terceiro com 20. Em quarto, o América de Natal com 17. Por que eu digo que o empate foi importante? Porque independente do que aconteça na próxima rodada, o Salgueiro não vai conseguir passar o Asa, que tem 20 pontos. Então o Asa vai permanecer, mesmo que venha a perder na próxima rodada, nesse grupo das 4 melhores equipes da competição. Então essa é a ideia importante da coisa. Essa é a situação. Então, o que aconteceu de interessante na Série A do campeonato, na Série C do Campeonato Brasileiro foi isso. E a classificação, como eu prometi, da Série A, vamos colocar na
na tela como ficou depois dos resultados e dos clássicos do final de semana. O Atlético Mineiro é o líder com 36 pontos, em segundo o Corinthians com 34, o Grêmio é o terceiro com 30, o Fluminense é o quarto com 30 pontos. O São Paulo, do Mauro Vedequim e do Vinícius Ferreira, é o oitavo com 28 pontos. A zona de rebaixamento, o Flamengo está aqui em 13º, olha só, com 20 pontos. E aí a zona de rebaixamento, aí sim, a crise, né, das equipes. Eu vou só ajeitar o gráfico aqui para que a gente possa dar uma olhada. O Curitiba, 12 pontos, lanterna. O Vasco, 19º com 13. Joinville, 18º com 13. O Goiás é o 17º com 15. Mas olha a vantagem já do 16º para o Vasco, por exemplo. Já tem 7 pontos à frente. Então é realmente uma missão difícil para sair da zona de rebaixamento. Vamos acompanhar. Toda segunda-feira você está aqui. Panorama geral passado. Um grande abraço, Mauro. Perfeito. Parabéns pelo trabalho. Vou te dizer uma muito coisa. Feliz pelo seu retorno, tá? Eu agradeço imensamente. Sei que você vai sair agora, mas não vai embora não, porque a gente vai agora para um rápido intervalo. E na volta, Videlan, quem vai estar aqui é o Antônio Pinot. Ele é o presidente da Desenvolve, que é a agência de fomento de Alagoas. Importante. E ele vem para cá para conversar comigo, para trazer uma boa notícia para os alagoanos, neste momento em que só se fala em crise. Então deixa a surpresa para o próximo bloco. Para o próximo bloco. Um grande abraço, Mauro. Valeu. É isso aí. Tchau. Gente, então... Vamos para um rápido intervalo, eu e o Videlan, e na volta, Antônio Pinot dando uma boa notícia para nós. Até já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Todo mundo sabe que a maneira mais eficaz de se resolver um problema é através do diálogo. Falar o que se pensa é muito importante e saber ouvir é fundamental. A Câmara Municipal de Maceió sabe disso e está sempre disposta a ouvir o que você, cidadão, tem a dizer. Na Câmara, mais de 30 leis que estavam sem tramitação desde a legislatura anterior foram promulgadas. É o caso da lei que proíbe o uso de paredões de som acima do volume permitido, a que exige a apresentação de documentos para a confecção de carimbos, a que destina vagas em estacionamento para gestantes e pessoas com crianças de colo e a que obriga a fazer o teste do coraçãozinho nos bebês nascidos na capital. É nesta direção que queremos continuar avançando. Afinal, uma cidade melhor se faz com cidadãos mais participativos. Venha com a gente, participe e vamos juntos fazer uma Maceió cada vez melhor. Câmara Municipal de Maceió, a casa de todos os maceioenses. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV/AIDS. Apoio. Organização Arnon de Melo. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família.
E estamos de volta com Verdade e Informação. Queria aproveitar para mandar um abraço também para o Fábio Novaes, que hoje comanda tudo aqui na TV Mar. Parabéns ao Fábio, muito obrigado pelo trabalho, pela parceria. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet. A qualidade é excepcional. GazetaWeb.com. GazetaWeb.com é facinho. Clica lá, TV Mar, você vai ver ao vivo. Te garanto, a qualidade é muito boa. Gente, mas agora vamos falar de mercado financeiro. Vamos saber como é que começa a semana no mercado financeiro. A cotação do dólar na tarde desta segunda-feira, dia 10 de agosto. Como está passando rápido o ano. Meu Deus do céu, já fiz aniversário, já vou fazer aniversário de novo. Meu Deus, vamos lá. Gente, dólar comercial, olha só como subiu. R$ 3,46 para compra, o mesmo valor para venda, R$ 3,46. Dólar turismo, acompanha aí na tela, R$ 3,35 para compra e R$ 3,72 para venda. Você que está de malas prontas aí para os Estados Unidos, achou que ia fazer compra lá, não sei o quê, enxoval para criança, presente para o namorado, para amante, não sei o quê, a coisa está complicada. E a Bolsa de Valores, uma boa notícia, nesse momento opera em alta de 1,14%, 49.129 pontos. Essa semana promete muito porque a gente sabe que a crise econômica e política, elas fazem isso aqui, não tem como soltar. Então, a gente vai acompanhar todos os dias aqui as notícias do mercado financeiro. E por falar em mercado financeiro, em dinheiro, eu vou receber hoje, mais uma vez, com muito prazer aqui no Verdade e Informação, o Antônio Pinot, que é o presidente da Desenvolve. Boa tarde, Pinot. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Eu disse na passagem de bloco, Pinot, que a gente está acostumado a falar no jargão jornalístico, a passagem de bloco é quando você chama o intervalo. Eu disse que o Pinot tinha uma boa notícia. Ele me corrigiu, tem mais de uma. Boa tarde para você. Que boas notícias são essas? Boa tarde, Mauro. Na realidade, são 3 boas notícias, né? A Desenvolve, hoje, às 10 horas da manhã, ela viabilizou um investimento para um médio empresário da indústria. Esse empresário de São Paulo, um empreendedor de São Paulo, instala aqui em Alagoas uma empresa de resistências, de produção e montagem de resistências. São resistências para atender a indústrias que necessitam de resistência em alguns módulos e ao varejo. Por exemplo, o balcão de uma panificação, uma resistência para um boiler de uma pousada, de um hotel, resistência em forma tubular nesse caso, né? Esse empresário, ele ficou impressionado com a velocidade como que foi o financiamento foi concedido. Lembrando que a gente não faz somente o financiamento, a gente faz o fomento. Aliás, esse empreendimento é fruto do fomento da Desenvolve. Nós elaboramos um plano de negócio para esse empresário, nós estudamos a gestão do empresário, vamos estar junto para o empresário e esse empresário ele está muito feliz com a forma como esse recurso foi liberado e principalmente a velocidade. Em 2 semanas, esse procedimento foi resolvido. O que tem a ver, Mauro, com o ritmo do governador Renan Filho, né? A ideia é a gente ser célere, principalmente nas questões de empreendedorismo. Um empreendimento desse, ele foi atendido de uma forma extremamente rápida. E eu hoje sinalizei para esse empresário que ele deve buscar a inovação. Nós vamos fazer uma sinergia com a Universidade Federal para ver se ele busca a inovação. E aí teremos possibilidade de um aporte muito maior, podendo chegar até R$30 milhões com 1 ano de carência e 6 anos para pagamento com somente a TJLP. Que coisa boa. Pinot, me diz uma coisa, essa empresa deste ramo é a primeira no estado? É a primeira do estado, é a Prime, RC Prime, é uma empresa de montagem de resistência. Nós viabilizamos o poder de compra de insumos desse empresário. Parte desses insumos são importados e nós viabilizamos esta possibilidade, além do capital de giro. Quer dizer, mais emprego e renda para os alagoanos. Exatamente. E melhorar o nosso parque industrial. A outra boa notícia tem a ver com indústria também, já totalmente homologado, o governo de Alagoas fez o maior aporte em inovação industrial no estado de Alagoas. Nós viabilizamos um aporte de R$1 milhão e poucos mil para uma empresa já instalada aqui há muitos anos no estado de Alagoas. É um aporte em inovação. Esse aporte vai permitir que o empresário ele praticamente triplique sua capacidade de produção, que amplie a sua planta industrial. Eu queria aproveitar a tua presença aqui hoje, coincidentemente.
Eu voltei de São Paulo, como eu disse no início do programa, fui lá para o enterro do meu pai e vim acompanhando as notícias, correndo um pouco atrás do prejuízo, né? E eu li que alguns especialistas já declaram o seguinte, que o Brasil vai sair fortalecido dessa crise. Parece que Alagoas está se fortalecendo ainda durante a crise, né? Isso realmente é uma boa notícia. Né? Olha, eu digo a você que o governo está fazendo o dever de casa. Não é fácil na medida em que o país passa por um ajuste fiscal, não é fácil na medida em que você não tem recursos em abundância, né? Mas nós temos uma máxima no governo, né? Uma máxima deflagrada pelo próprio governador Renan Filho, que é fazer mais com menos. Hoje eu tenho uma companhia, eu presido uma instituição, temos uma equipe muito técnica, mas é uma equipe que enxuta, faz muito com pouco recurso. Então eu digo que nós estamos vivendo intensamente essa máxima. Acredito que sim, que o estado de Alagoas será um dos primeiros estados a colher os benefícios pós-ajuste fiscal. Não tenho dúvida disso. Hoje mesmo, desculpe interrompê-lo, hoje mesmo, quando eu saí daqui às 3 horas, nós temos uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, né? Esse conselho hoje já está aprovando um conjunto de incentivos para empresas que aqui vão se instalar em Alagoas. Hoje, às 3 horas da tarde. Puxa vida, mais uma boa notícia, então não posso te segurar muito aqui. Tenho mais uma notícia. Isso que eu ia falar, o telespectador em casa deve falar, mas Mauro, ele disse 3, até agora ele só falou 2, então está faltando 1. A terceira é a seguinte, é um caso de sucesso, uma cooperativa de crédito de Gaci. Essa cooperativa nós acabamos de liberar R$400 mil, num montante liberado de mais de 3 milhões de reais. Essa cooperativa ela teve início com 20 e poucos associados, hoje ela tem mais de 3 mil associados. Quer dizer, eu poderia traduzir que são 3 mil novos empreendedores. É uma cooperativa de agronegócio, então é o fomento da Desenvolve, é o fomento do governador Renan Filho, fazendo o desenvolvimento da região do Agreste. Puxa vida, que boa notícia. Coincidentemente, Pino, quando o governador Renan Filho esteve aqui, ele veio aqui há cerca de um mês, nós conversamos longamente aqui sobre os desafios do governo dele, e ele estava muito sereno e ciente desses desafios, mas absolutamente ele demonstrou aqui estar preparado para isso, e nós aqui, como você bem sabe, nós vamos estrear em breve um programa justamente sobre isso. Alagoas Empreendedor, porque pouca gente acredita, porque a coisa do negativismo, do pessimismo parece que toma conta, mas Alagoas tem sangue empreendedor, e essas notícias que você nos traz agora, Pino, só comprovam isso que o governador disse. Mas eu queria saber de você o seguinte, na primeira vez que você esteve aqui, eu falei, olha, o ano de crise, a coisa não vai bem, mas o trabalho lá na Desenvolve, pelo jeito, não para, né? Não para. Nós somos o único agente financeiro do estado de Alagoas. E o olhar do governador Renan Filho é super interessante. É um olhar, assim, de... Se aquele recurso está sendo alocado, se ele está gerando resultado, se ele está gerando valor agregado, se aquele recurso está provocando desenvolvimento local, quer dizer, inclusão social e produtiva, provocando o desenvolvimento na região. E ele acompanha, olha, sexta-feira, às 8 horas da noite, eu estava no Palácio com o governador, exatamente ele acompanhando e monitorando esses recursos. É uma preocupação pontual do governador. Quer dizer, os recursos são escassos, mas nós temos que empregá-los com bastante técnica, com bastante experiência e uma preocupação excessiva do valor agregado, se o recurso de fato está gerando desenvolvimento na região. Essa é uma preocupação do governador, associada à preocupação de todos os nossos técnicos, de toda a nossa equipe, né, que comungamos desta missão. O que me chama a atenção nessa notícia que o Pinot nos traz hoje, para você que está ligando a TV agora, o Antônio Pinot é o presidente da Desenvolve, a agência de fomento de Alagoas, e ele veio para cá para nos dar 3 boas notícias. A primeira, que é a liberação desse recurso para uma empresa de resistências, não resistência de chuveiro, resistências industriais e tal. E o que me chama a atenção é como não foi burocrático, né? Exatamente. Como a coisa andou rápido, até ao ponto do próprio empresário tirar o chapéu para a celeridade da agência, né? Então, parabéns a vocês da Desenvolve. E hoje a gente fica aqui muito feliz
Digo para você, Pinot, que as portas da TV Mar estão sempre abertas para você. Eu sei que você está com o horário apertado, precisando sair, mas saiba do seguinte, tendo boas notícias, venha para cá, a gente faz questão de levar boas notícias e a gente torce realmente aqui, deste lado aqui, o Verdade e Informação é o lado do otimismo. Deste lado de cá, tem pessoas otimistas que trabalham sério, exatamente como faz a Desenvolve. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde para você e boa reunião. Leve um abraço ao governador Renan Filho, Levarei, por favor. sim. Muito obrigado, Pinot, mais uma vez pela presença. Gente, nós vamos em frente aqui com Verdade e Informação e agora nós vamos falar de política. Olha só, o deputado Olavo Calheiros vai manter a dureza do discurso contra Luiz Dantas na Assembleia? Isso é uma pergunta, será? O governo prepara medidas que desagradam a casa de Tavares Bastos. Detalhes na coluna No Ponto. Há um desgaste visível entre o governo e a Assembleia Legislativa, algo que vai crescer se Renan Filho mantiver o objetivo de cortar gastos da máquina pública. É que alguns projetos elaborados pelo Executivo vão passar pela Assembleia e desagradam os parlamentares. Percebe-se que o presidente Luiz Dantas é pressionado por um pedaço do Legislativo e cede a esta pressão ao criar 120 cargos para serem rifados. É uma compensação pelo controle do governo do loteamento na máquina, feito aos poucos quando os deputados querem mais velocidade. Olavo Calheiros foi o fiador da vitória de Luiz Dantas na casa, mas os cargos mostram uma Assembleia pouco disposta a resgatar sua própria imagem no público e pronta a formar grupos que se tornam oposição à situação, a depender do tamanho da bandeja servida pelo governo. Assim, com Luiz Dantas, segue-se uma tradição. Os presidentes cedem aos impasses criados pelos deputados e o Executivo tem de negociar sempre postos de trabalho aos apadrinhados, faça crise ou fartura. Luiz Dantas cria mais cargos para garantir uma antecipação da eleição da mesa diretora e Olavo Calheiros endurece até o discurso contra o presidente. Os dias serão de tensão. Muito obrigado ao meu amigo Odilon Rios. Realmente, Odilon, os dias serão de tensão e você terá aí sempre os detalhes na coluna No Ponto. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo e na volta tem Porlane Santos com notícias quentinhas e fresquinhas para vocês e mais uma reportagem feita pelo Fernando Palmeira que mostra a atuação da bancada federal em relação à capital alagoana, liberação de recursos, mais notícias positivas aqui, boas notícias aqui no Verdade e Informação. Não saia daí, eu volto rapidinho, até já. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRM-AL 2503 RQE 1874. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo.
Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Voltamos com Verdade e Informação, 2h21, quase 2h22. Uma boa tarde para você que está ligando na TV Agora, na TV Mar. Este é o Verdade e Informação. Seja bem-vindo mais uma vez. E agora a gente vai falar de saúde com a Polane Santos, a jornalista Polane Santos. Polane, sempre que você vem aqui, você fica com frio, né? Isso é culpa do Josiel, que não abaixa esse... Ô, Josiel, pelo amor de Deus. Por favor, Josiel. Cuide bem da Polane. Pelo menos na hora que eu chegar, por favor, aumenta a temperatura vou te falar a verdade. Da sala. Você está assim, mas esse terno aqui está agradabilíssimo, mas para você realmente fica frio. Fica frio. E aí, tudo bem? Tudo bem, Mário. Boa semana para você e sua família. Muito obrigado. Olha, eu tenho umas informações hoje que interessam muito, principalmente as pessoas que têm intolerância à lactose. É que a Vigilância Nacional, a Agência de Vigilância Nacional, de Vigilância Sanitária Nacional, ela está proibiu a enzima digestiva, a comercialização, fabricação e distribuição da enzima digestiva lactase da marca Digelac. Essa publicação saiu no Diário Oficial da última sexta-feira e está valendo desde então. Conforme a Anvisa, o produto ele está incompatível com a definição do coadjuvante de tecnologia com base em uma portaria do Ministério da Saúde. Inclusive, a gente tem imagens dessa enzima e eu queria pedir para os meninos da mesa colocar para que o pessoal de casa possa ter noção, porque às vezes a gente utiliza uma medicação, Mauro, eu não sei se você é assim. É verdade. Mas às vezes a gente utiliza a medicação, não lembra o nome dela, tem toda mas razão. Visualizando tem uma noção maior do que a gente está falando. Sabe, né? Polane, que é muito importante essa notícia que você nos traz hoje, pelo seguinte, aumentou demais o número de pessoas com intolerância à lactose. Eu conversava com a Morena antes dela sair de manhã, conversando com ela, e ela dizendo, Mauro, na minha casa só eu não tenho. Todas as outras pessoas têm intolerância à lactose e muita gente, né, acaba consumindo esse medicamento e, como você bem falou, se falar o nome, não sabe, mas se olhar lá, nossa, você toma. Já tem aí, Fabio, a imagem do medicamento ou não? Não tem problema. Vamos fazer o seguinte, amanhã, no Verdade Informação, a gente vai mostrar para você, não tem problema nenhum, depois a gente vai e mostra. Pode repetir o nome, por favor? Polane? É a enzima lactase da marca Digelac. São os envelopezinhos com pó dentro, né? Que na realidade eles são utilizados em preparação de alimentos lácteos com o intuito de fazer uma quebra da lactose. Diminuindo assim os efeitos das pessoas, da indigestão por conta da intolerância à lactose. Como você disse, realmente muitas pessoas apresentam esse problema. Na minha família eu conheço também várias pessoas da minha família já têm também esse problema, já nascem com isso. Inclusive a minha irmã veio descobrir há cerca de 2 anos atrás que era intolerante à lactose. Puxa vida. Não sabia, sentia todos os sintomas, mas não sabia que era. Olha, como a nossa produção é super ágil, nós já temos a imagem, então vou mostrar para vocês agora, olha aí. Exatamente. Está aí a imagem do Digelac, que foi proibido pela Anvisa a produção, a fabricação e a comercialização. Exatamente. Digelac. E distribuição também. Na realidade, a Anvisa, ela informa que esse remédio estava sendo comercializado fora dos padrões estabelecidos pela Vigilância Sanitária e por isso ele teve que ser retirado do mercado imediatamente a partir, então, da última sexta-feira, como eu já havia dito. Muito bem, Polane, muito importante, por favor. Pois é, e aí a resolução, ela não detalha até quando a fabricação, distribuição e comercialização deste produto vai ficar proibido no Brasil. Agora, aqui em Alagoas, é possível encontrar em várias farmácias do estado.
Então está o alerta aí que a Forlani fique atento, porque a gente, como a gente já disse aqui, muita gente tem intolerância e muitas vezes consome esse produto que está proibido. É claro que a empresa vai ter todo o direito de se defender, melhorar os procedimentos, mas por enquanto está proibido. É isso? Ok, é isso. Boa semana, Forlani. Obrigada. Um grande abraço, viu? Pastor, já sabe, a próxima vez controla ali o ar, porque senão não dá. Gente, para encerrar o programa, nós vamos dar mais uma boa notícia. Olha só, o prefeito Rui Palmeira se reuniu com a bancada federal na manhã desta segunda-feira para discutir projetos de infraestrutura. Durante a reunião, a bancada federal anunciou o investimento de 4 milhões de reais em obras para Maceió. O repórter Fernando Palmeira tem todos os detalhes. A bancada federal de Alagoas recebe o prefeito para uma importante reunião. Vamos saber aqui do próprio prefeito Rui Palmeira. O que é que está na pauta dessa reunião? Quais as prioridades desta pauta, prefeito? Bom, Fernando, nós preparamos uma série de projetos para serem apresentados à bancada. Desde já agradeço o coordenador da bancada, o deputado Ronaldo Lessa, quem organizou esse encontro, e é um momento importante para que possamos captar mais recursos para Maceió. Então, estamos apresentando grandes projetos, mas também projetos de médio e pequeno porte, entendendo as dificuldades por qual passa o país. Sabemos das dificuldades que os parlamentares têm encontrado para liberar emendas, sobretudo as de maiores valores. Então, estamos também apresentando projetos de menor valor. O que vier de projeto, de recursos, será muito bem-vindo para Maceió. Mobilidade urbana tem sido uma prioridade para o senhor, mas as inclusões sociais, emprego, renda também? Também, Fernando. Nós temos lutado bastante, sabemos do momento difícil de crise no país, de desemprego, mas nós acredito que temos feito o nosso papel. Agora, em setembro, a empresa Almaviva vai inaugurar sua mais nova sede no Benito Bentes. Serão mais 3 mil empregos. Então, chegaremos ao final do ano, através de uma ação da Prefeitura, com apoio da Câmara Municipal, gerando mais de 7 mil empregos diretos aqui em Maceió, na área de call center. Mostra também a preocupação do município em gerar novas empresas, em gerar divisas para a nossa capital. Redução dos custos para as emendas parlamentares, até que ponto isso pode prejudicar? É ruim, nós nos últimos anos tivemos dificuldade para conseguir a liberação de recursos federais, temos tido essa dificuldade, Fernando. Por isso, nós estamos apresentando também emendas de menor valor. E, como eu disse, o que vier será muito bem-vindo. Independente de ser uma emenda de pequeno valor ou de grande valor, nós vamos acolhê-la muito bem em Maceió. Por isso, estamos apresentando os mais variados projetos aqui à nossa bancada. Educação e saúde como prioridade, como é que entra nessa pauta? Olha, Fernando, nós temos buscado reestruturar os equipamentos de saúde e educação. Então, nós vamos, obviamente, também solicitar recursos, já que há um percentual das emendas dos parlamentares que são obrigatórios para a saúde. Nós vamos solicitar apoio para reformas, construção de novas unidades e também para a compra de equipamentos, assim como na educação. Então, muito importante também as áreas sociais receberem esses recursos, parte da nossa bancada. Saneamento básico. Temos tido essa preocupação, estamos trabalhando no nosso plano municipal de saneamento e temos um grande investimento que estamos trabalhando com o Comitê Andino de Fomento, de 70 milhões de dólares, inclusive com investimentos em saneamento em várias áreas da cidade de Maceió. A bancada tem compromisso com Maceió, seja deputado de qualquer região do estado, mas aqui é a capital, portanto é a casa de todo alagoano, a sua capital. É fundamental que a gente possa ouvir o prefeito, os seus projetos estratégicos, as suas necessidades, o que a gente pode melhorar a nossa cidade. Portanto, a bancada está aqui hoje para exatamente receber essas informações e poder tentar ajudar. Com certeza nós vamos nos esforçar em Brasília para ajudar no que puder Maceió. O senhor coordena a bancada e teve essa importante ideia, já foi prefeito de Maceió, sabe muito bem da realidade da capital alagoana, mas nesse momento de crise, o que é que mais pode dificultar essa iniciativa? Não, veja só, eu acho que a crise ela é bom porque ela obriga a gente a pensar mais. Por exemplo, eu como prefeito, eu nunca fiz isso. Quer dizer, eu nunca tive a ideia, nem nenhum deputado teve essa ideia. Agora, hoje que eu já passei por isso, já sofri como prefeito, como governador, a importância da bancada para ajudar o Estado é que veio essa ideia. Eu conversei com o prefeito, ele achou boa a ideia.
E a gente, então, centraliza esforços. O que a gente quer aqui é concentrar esforços no sentido de contribuir para os projetos maiores sair, para você não pulverizar recursos. Essa é a questão fundamental que a gente vai fazer. Eu acho que esse é o lado bom da crise, é obrigar você a pensar e ter alternativas. Por isso a gente quer ver se ajuda ao prefeito Rui Palmeira a cumprir o seu papel de prefeito. Obrigado. Aí, deputado Ronaldo Lessa, que é o coordenador da campanha da bancada federal, nessa campanha que se diz aqui, de trazer recursos para Alagoas urgentemente e particularmente para Maceió. Essa reunião que acontece aqui em Maceió é de suma importância para que as prioridades, como bem colocou o deputado Ronaldo Lessa, a saúde e mobilidade urbana realmente são as maiores prioridades também nomeadas pelo governo municipal. Aqui do Maceió, em Ponta Verde, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25, da organização Arnoldo Melo, na NET. Muito obrigado, Fernando. Eu tenho dito aqui repetidas vezes, este é o momento do diálogo. Essa crise nos ensina que o diálogo é, sem dúvida nenhuma, o melhor remédio. Que bom que houve esse encontro, que bom que houve a liberação de 4 milhões de reais que Maceió realmente precisa e precisa e muito. Então, parabéns a todos e hoje nós vamos encerrar o programa com essa boa notícia. Para você que nos acompanhou até agora, tenha uma excelente semana. Muito obrigado pela companhia e a gente volta a se encontrar amanhã, terça-feira, já vai ser dia 11 de agosto, pastor, tá passando rápido demais. Gente, muito obrigado pela companhia, até amanhã, terça-feira, 1h30 da tarde. Um abraço para vocês, excelente semana, tudo de bom. Tchau.